Boa noite a todos e a todas, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida dos irmãos, amém? Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite feito pelo querido amigo, irmão em Cristo, pastor Antônio Tiago, Agradecer também ao pastor filósofo Sócrates pela recepção, a todos os irmãos e irmãs que têm conversado comigo, que têm me acolhido. Como eu disse no primeiro dia, para mim é um grande prazer. O povo aqui do Ceará, o povo cearense é um povo assim muito amável, um povo muito receptivo, o povo me recebeu muito bem. Agradeço de coração aí a recepção dos irmãos, amém? Na nossa primeira palestra, nós falamos a respeito dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja, tá? Na nossa segunda palestra, que foi na parte da manhã, nós discorremos a respeito da compreensão dos primeiros cristãos, isto é, dos pais da igreja, no tocante à segurança eterna dos salvos. Um cristão genuinamente convertido pode apostatar-se da fé de tal modo que venha a perder a sua salvação? Sim ou não? Eu busquei responder a essa pergunta na ótica dos primeiros cristãos, isto é, reitero, dos pais da igreja. Como foi dito pelo querido amigo, irmão em Cristo, pastor Antônio Tiago, essa é a nossa última palestra, e eu creio de fato que ela seja a mais importante, porque a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus, nos seus 66 livros. E a Bíblia? O que será que ela tem a nos dizer a respeito desse assunto? Um cristão, reitero, genuinamente convertido, regenerado, salvo, ele pode perder a salvação? Uma vez salvo, sempre salvo? O que as Escrituras, de fato, têm a nos dizer sobre isso? Então, a nossa última palestra versará sobre esse assunto. Hoje, eu não coloquei aqui slides para nós aqui olharmos, tá? Eu só coloquei essa imagem para que fique claro para os irmãos aquilo que eu vou tratar essa noite. Tudo bem? Glória a Deus. Esse tema que nós trataremos aqui na parte da nossa fala, ele é o último ponto do arminianismo, a última sigla, na verdade, do acrônimo arminiano em inglês, FACTS. Eu creio que vocês já sabem o que isso significa. FACTS é um acrônimo arminiano em inglês. Como eu disse, o F vem de freed by grace, to believe, ou seja, feitos livres pela graça de Deus, isto é, o indivíduo ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados, mas no momento da pregação do evangelho, do anúncio, ele tem o seu arbítrio libertado e restaurado, e ele pode responder positivamente à mensagem do evangelho. O A vem de atonement for all, expiação para todos. O arminianismo crê que Jesus morreu por todos e cada um dos homens, diferentemente daquilo que propõe o calvinismo. A letra C vem do conditional election, ou seja, a eleição condicional, sendo a única condição a fé. O arminiano entende que Deus tem os seus eleitos, que Deus escolhe pessoas para a salvação. Só que essa escolha, essa eleição, ela se dá por presciência, isto é, Deus, antes da fundação do mundo, ele prevê que determinados indivíduos responderão de forma positiva à mensagem do evangelho e perseverariam crendo até o fim de suas vidas. Por conseguinte, Deus os escolhe para salvação. A letra T do acrônimo arminiano em inglês FACTS é do total depravity, uma ideia de total depravação. O homem ele é completamente depravado no sentido de que ele tem todas as áreas de sua vida afetada, acometida, afligida pelo pecado. E por fim, que é o tema que nos interessa essa noite, o S do acrônimo arminiano em inglês, security in Christ, ou seja, seguro em Cristo. Em Cristo eu estou seguro. Amém? E esse é o tema da nossa palestra de hoje. Ao meu ver, eu já vou deixar isso muito bem claro, a ideia de perca de salvação, ela é bíblica, tá? A nossa igreja aqui é uma igreja arminiana, então a nossa palestra será sobre esse assunto. Caso
exista algum calvinista no nosso meio, fique tranquilo, tá? Eu vou dar essa ênfase porque é uma igreja arminiana e nós cremos que um salvo ele pode vir a perder a sua salvação, tá bom? Seja como for, eu creio que um cristão genuinamente convertido, ele pode vir a perder a sua salvação por pelo menos 4 motivos. E esse vai ser os 4 pontos, os 4 pilares que nós versaremos essa noite. Amém? O primeiro motivo pelo qual eu entendo que um cristão genuinamente convertido, ele pode apostatar-se da fé de tal modo que venha a perder a salvação, é porque a promessa de salvação na Bíblia, ela é condicional e não incondicional. O primeiro motivo pelo qual eu entendo que a salvação pode ser perdida é porque a promessa de salvação, ela é condicional e não incondicional. Ou seja, a promessa de salvação, ou para que o indivíduo possa ser salvo, ele precisa ter ou depositar fé em Cristo. Mas para que ele continue salvo, ele precisa continuamente crer em Cristo. Então, um primeiro motivo que me faz crer na possibilidade da perda da salvação é porque a promessa de salvação, ela é condicional. Eu tenho que crer e não incondicional. E para mim continuar salvo, eu tenho que continuamente crer em Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora, será que tem textos bíblicos que apontam para essa direção? Eu creio que sim. Se não, vejamos. Colossenses, capítulo 1, versículos do versículo 21 ao versículo 23, demonstra de forma clara e inequívoca que para que as pessoas continuem salvas, elas precisam continuamente crer em Cristo como Senhor e Salvador. Abre aspas, olha o que diz o texto. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha o que diz o texto. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Percebe que Paulo aqui, na epístola aos Colossenses, ele é um tanto quanto contundente em dizer que as pessoas elas só continuarão salvas se elas continuamente perseverarem alicerçados na fé, se elas continuamente crerem em Cristo como Senhor e Salvador. Não é crer uma vez e deixar de crer, uma vez salvo, sempre salvo. Esse ensino de uma vez salvo, sempre salvo, é estranho na ótica de Paulo, porque ele coloca uma cláusula condicional. Olha, eu estou dizendo isso para vocês, mas tem uma condição, desde que você continue, desde que vocês continuem ali alicerçados. Se nós fazermos uma leitura contrária do texto, deixa claro que eles poderiam fazer o contrário, isto é, eles não continuarem alicerçados na fé, e por conseguinte acabariam que perdendo a sua salvação. Outro texto, João 3,16 é um texto interessante, porque o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão aqui, nele crê, aquele que nele crê, hopisteuon, em grego, ela aparece em um determinado tempo verbal, que transmite a ideia de um crer contínuo, de um crer reiterado. Então não é um crer estático, é um continuamente crer. Uma possível tradução desse texto, por causa do tempo verbal que aparece aqui, é o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que continuamente crê, não pereça, mas que continue tendo a vida eterna. O texto grego ele sugere essa interpretação, ele aparece num particípio presente, que é algo contínuo, continuamente crer. Então a promessa de salvação ela é condicional e não incondicional. Para mim continuar salvo eu tenho que continuar crendo. Outro texto, João 5,24. Na verdade vos digo, que quem ouve
a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A mesma coisa que acontece em João 3,16, o verbo aqui, ele aparece de novo num particípio presente, de modo que uma boa tradução desse texto seria: na verdade, eu vos digo que todo aquele que roacuam, que está ouvindo a minha palavra, e crê, pisteuam, ou seja, está crendo naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É todo aquele que está ouvindo, é todo aquele que está crendo, demonstrando que para mim continuar salvo, eu tenho que continuamente crer em Cristo. Isso é exegese, meus irmãos. É o tempo verbal, não tem para onde correr. Não é um malabarismo exegético, teológico, não. É o texto que está dizendo. Se você conhecer um pouco da língua original, você vai concordar comigo. João 6,40 diz o seguinte: porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. De novo, particípio presente, de modo que uma boa tradução desse texto seria: porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que está vendo o Filho e está crendo nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Poderia citar outros textos, outros particípios presentes que aparecem no Novo Testamento, mas eu creio que tais exemplos já são suficientes para demonstrar que a promessa de salvação na Bíblia, ela não é incondicional, ela é condicional, sendo a única condição a fé. E para que eu continue salvo, eu tenho que continuamente crer em Cristo como meu Senhor e Salvador. Esse é um primeiro motivo pelo qual eu creio que a salvação, ela pode ser perdida, porque se eu deixar de crer, eu posso perder a minha salvação. Tudo bem? Estão comigo? Um segundo motivo pelo qual eu entendo que a salvação ela possa ser perdida é porque alguns textos bíblicos, eles de fato ensinam a perda da salvação. Claro, se você tiver uma visão diferente, a sua leitura guiará, o seu pressuposto guiará a leitura do texto. Seja como for, eu vou ler aqui Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, e vou fazer aqui algumas observações no texto original. É interessante porque, geralmente, aqueles que creem numa vez salvo, sempre salvo, ao lerem Hebreus capítulo número 6, dizem que esse texto não descreve crentes genuínos, e sim pessoas que nunca foram salvas. Será mesmo? Eu tenho totais desconfiança quanto a isso. Se não, vejamos o que diz o texto. É impossível, pois, que aqueles que uma vez, rapax, de uma vez por todas, foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia. É interessante porque a expressão foram iluminados, aqui em grego fotistentas, ela transmite a ideia da operação do Espírito Santo pela qual os homens são despertados para a consciência do pecado e da necessidade de salvação. A expressão provaram, geusamenos, o dom celestial, é interessante, porque é a mesma expressão que aparece em Hebreus capítulo 2, versículo 9, quando diz que Cristo provou a morte por todos os homens. Então, pera um pouquinho. Se os indivíduos descritos aqui em Hebreus capítulo número 6 nunca foram crentes, por que o autor bíblico emprega a expressão geusamenos dizendo que eles provaram, sendo que o provar, essa expressãozinha geusamenos, é a mesma expressão que aparece em Hebreus 2,9, quando diz que Cristo provou a morte por todos os homens? Então, em outras palavras, pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Se Deus a menos não é um provar literalmente, então Cristo não provou a morte literalmente. Ah não, Cristo provou a morte literalmente. Então esses indivíduos de fato foram regenerados e foram salvos, porque é a mesma expressão que aparece. É a mesma expressão que aparece. É só olhar o texto original. Aqui em Hebreus 6, essa expressão mostra que eles provaram o dom da vida espiritual dada a uma alma morta antes em delitos e em pecados. Se tornaram participantes, metócos do Espírito, quer dizer, se tornaram participantes do Espírito Santo, do próprio Deus. Eles receberam o Espírito de Deus. Provaram a boa palavra de Deus. Essa expressão significa a experiência de provar e desfrutar da plenitude da vida nova e abundante. E provaram os poderes, dinamis, do mundo vindouro. Para nós, crentes, essa expressão não pode significar nada menos do que o reino de Deus que está instaurado sobre a vida de todos os crentes. E caíram, cai para peçontas, diz respeito ao abandono deliberado e sistêmico da fé outrora professada. Sim, é impossível outra vez renová-lo ao arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Ao meu ver, queridos irmãos, essas expressões que aparecem aqui no texto que eu mencionei para vocês, não há no Novo Testamento uma descrição mais detalhada do verdadeiro cristão. Não há texto no Novo Testamento que mostre de forma mais clara que esses indivíduos eram crentes, por causa das qualidades, dos predicados que o autor bíblico utiliza e emprega sobre a vida desses indivíduos. Os indivíduos aqui descritos pelo autor de Hebreus são considerados como tendo experimentado 5 coisas positivas. E o escritor bíblico, o autor de Hebreus, está dizendo: crentes, não apostatem da fé, pois se isso acontecer, é impossível renová-los ao arrependimento. Então esse texto, ao meu ver, ele ensina a possibilidade da perda da salvação. É impossível renová-los ao arrependimento. Por quê? Porque eles caíram. Aqui a expressão e caíram, cai para peçontas, a expressão para peçontas é um rapax legômeno, isto é uma palavra que aparece somente uma vez em todo o Novo Testamento, tá? Alguns estudiosos afirmam que a expressão para peçontas, caíram, é um sinônimo de apostenai, que por sua vez é a apostasia. Então, não é que eles caíram, cometeram um pecado pontual, é que eles abandonaram de forma deliberada e impenitente a fé outrora professada. Por que esse texto não descreve, né? Ou melhor dizendo, por que alguns irmãos calvinistas, ao lerem esse texto, diz que esses indivíduos nunca se converteram? Porque se eles afirmarem isso, que uma pessoa ela pode vir a perder a salvação, todos os outros pontos do calvinismo, do acrônimo TULIP, vão cair por terra. Agora, se o texto descreve pessoas que nunca tenham experimentado a salvação, eu pergunto: por que o texto diz que é impossível renová-las ao arrependimento? Por que é impossível renovar o arrependimento pessoas que nunca se converteram? Não faz sentido? É impossível renovar o arrependimento, tá? Por que é impossível renovar, sendo que ele nunca se converteu? Ué? Se é impossível renovar, isso significa que de fato eles se converteram. Segundo, se eles nunca foram salvos, por que eles estariam crucificando a Cristo de novo? Será que a primeira morte de Cristo ela não foi suficiente para remir pecados de pessoas que nunca se converteram? Então você percebe que uma leitura, claro, é um texto difícil de fato, né? Mas uma leitura natural desse texto é essa: crentes genuínos, de acordo com o autor de Hebreus, pode apostatar-se da fé de tal modo que venha a perder a sua salvação. Eu vou ler outro texto, hoje só vai ser uma enxurrada de Bíblia, tá bom? A pedido do pastor Tiago. Hebreus 10, 26 a 31, também é um texto que ensina a possibilidade da perda da salvação. Olha o que diz o texto. Por quê? Olha o que diz o texto. Por quê? Se vivermos deliberadamente em pecado,
Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É um texto pesado. É uma bomba esse texto para quem acredita numa vez salvo, sempre salvo. O texto é muito claro. O autor de Hebreus é muito contundente. Imagina, meus irmãos, se eu escrevesse esse texto para vocês, daria para acreditar numa vez salvo, sempre salvo? De jeito nenhum. Vocês se deparariam com esse texto, tomaria até um susto. Poxa, Rodrigo está dizendo que a perda da salvação é bíblica? É. O autor de Hebreus é muito claro em dizer que pessoas podem vir à perda, podem perder a sua salvação. Existem muitos outros textos que eu poderia citar, mas eu não quero aqui delongar. O último texto, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 22, diz o seguinte, do versículo 20 ao versículo 22. Esse texto também é um problema para o calvinismo. Portanto, olha isso, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enrendar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavrada voltou a revolver-se no lamaçal. Esse texto precisa de explicação? Está falando de pessoas que professaram a fé, mas que abandonaram. Olha o adágio que ele usa: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eles tinham saído, eles tinham sido transformados, mas voltaram, e o seu último estágio, a sua última situação, se tornou pior do que o primeiro. Esse é o segundo motivo pelo qual eu creio que a salvação possa ser perdida, porque a Bíblia ensina isso. Então, recapitulando, o primeiro motivo pelo qual eu entendo que a salvação pode ser perdida é porque a promessa de salvação na Bíblia é condicional e não incondicional. Ou seja, para que eu venha ser salvo, eu tenho que crer em Cristo, mas para mim continuar salvo, eu tenho que continuamente crer em Cristo. O segundo motivo é porque a Bíblia ensina a possibilidade da perda da salvação, como nós aqui lemos os textos bíblicos. Terceiro lugar, ou terceiro motivo pelo qual eu creio que a salvação possa ser perdida. A Bíblia, ela está repleta, está cheia de advertências sobre a possibilidade de abandonar a fé. E essas advertências, elas só fazem sentido se a perca da salvação, ela for uma possibilidade real. Então, o terceiro motivo é esse. A Bíblia está cheia de advertência. Cuidado, vigie, não faça isso, não faça aquilo. Todas essas advertências, esses alertas, eles só fazem sentido uma vez que eles compõem a realidade. Recentemente, eu e minha esposa, eu sou paulista, né? Nós fomos para o litoral, o pastor está rindo, né? Nós fomos para o litoral norte de São Paulo, né? Para São Sebastião, e lá tem umas estradinhas assim, um tanto quanto perigosas, tem várias placas: curva perigosa à esquerda, curva perigosa à direita, buraco na pista, toma cuidado, desacelere e tal.
todas essas placas, todas essas advertências, elas estão me dizendo o seguinte: se você não seguir essa orientação, você vai bater o carro, você vai se prejudicar. Na Bíblia é a mesma coisa. As advertências bíblicas servem para isso, para dizer: vigia, toma cuidado, porque se vocês não seguirem aquilo que eu estou dizendo, vocês podem de fato perder a salvação. As advertências só fazem sentido se elas puderem acontecer. Imagina eu lá em Ilhabela, na estrada, curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, buraco na pista, eu pelo caminho e não via nada disso. Eu ia falar, das duas uma: ou quem colocou essas placas é doido, porque não tem curva, não tem buraco, ou fizeram uma brincadeira de muito mau gosto. E eu não creio que seja o caso. Se colocar a placa, é porque a possibilidade é real. Se tem texto bíblico que fala da advertência, significa que de fato isso pode acontecer, né? Deus não estaria brincando com as pessoas. Imagina os apóstolos escrevendo: nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Mas fica tranquilo, Timóteo, que isso não vai acontecer com você. Não é? Então, se ele fala, é porque pode acontecer. Porque pode acontecer. Vejamos alguns textos que falam sobre as advertências bíblicas, que é o terceiro motivo pelo qual eu creio que a salvação possa ser perdida. João 15,6 é interessante, porque o texto diz: o texto já começa colocando uma cláusula condicional, ean, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Meus irmãos, se a salvação não pode ser perdida, essa advertência ela é completamente desnecessária. Mas eu gostaria de citar um comentário de um ilustre calvinista chamado William Hendrickson, quando ele comenta João capítulo 15, versículo 6. Um calvinista que crê numa vez salvo, sempre salvo, explicando esse texto. Olha o que ele diz: se alguém, ele será lançado fora e seca. Olha o que ele diz: isso realça a responsabilidade de cada pessoa que é levada a estar em contato íntimo com Cristo e seu evangelho. Se ela rejeitar a luz, vai chegar o dia quando todo o trabalho com ela como indivíduo cessará. Ela será considerada como sendo simplesmente uma na multidão dos que serão rejeitados e lançados no inferno. Não é uma disciplinazinha, como alguns argumentam. Hendricks fala que aqui ser lançado no fogo é o inferno. Olha essa advertência. Um outro texto, e esse eu também creio que seja bem interessante, uma outra advertência bíblica sobre a possibilidade da perda da salvação, é 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 a 20. O texto diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado apossamenoi, a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Só pode apostatar da fé aquele que estava no barquinho da fé, não é? Se ele apostatou, se ele partiu, se ele saiu, quer dizer que ele estava. Então, eu fico me perguntando, se a salvação ela não pode ser perdida, por que Paulo ele alerta Timóteo? Timóteo, toma cuidado. Tomar cuidado porque tem muitas pessoas aí que rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Mas fica tranquilo que isso não vai acontecer com você não. Se Paulo fala, é porque Timóteo deveria tomar cuidado. Se Paulo fala, é porque também Timóteo deveria instruir as pessoas que estavam próximas dele. Outro texto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. De novo, só pode apostatar da fé aqueles que um dia estavam de fato na fé. E é interessante, meus irmãos, porque aqui a expressão apostatar, de acordo com um dicionário de Johannes Low e Eugene Naida,
olha o comentário que ele faz a respeito da expressão apistamai. Abandonar o relacionamento ou uma associação que se tinha anteriormente, ou dissociar-se, um tipo de reversão do ato de começar a associar-se, afastar-se, cair, abandonar. Então, se Paulo fala que é possível pessoas abandonar, é porque de fato é possível as pessoas abandonar. Crentes genuínos podem apostatarem da fé e por fim perderem a sua salvação. Em quarto e último lugar desse ponto, um quarto motivo pelo qual eu creio que a salvação possa ser perdida, porque a Escritura, ela parece apresentar casos de pessoas que talvez tenham perdido a sua salvação. Nós já lemos um desses textos, mas eu vou ler novamente. Então, o quarto motivo pelo qual eu creio que a salvação possa ser perdida é porque alguns indivíduos são descritos como que tendo talvez perdido a sua salvação. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 a 20 novamente. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha o que o texto diz. E dentre esses, ou seja, dentre aqueles que naufragaram na fé e perderam a salvação, se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, esse texto, ao meu ver, demonstra casos de pessoas que perderam a sua salvação, Himeneu e Alexandre. Olha o que diz também em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16 a 18. 2 Timóteo 2, 16 a 18. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Só pode desviar da verdade aqueles que estavam na verdade, aqueles que estavam no caminho, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Novamente, meus irmãos, esse texto fala de pessoas que perderam a sua salvação, tá? Rodrigo, por que você acredita que pessoas podem apostatar da fé e perder a salvação? Por 4 motivos que eu mencionei. Primeiro, porque a promessa de salvação na Bíblia, ela é condicional, sem na única condição a fé, e não incondicional. E para que as pessoas continuem salvas, elas precisam continuamente crer em Cristo como Senhor e Salvador. Segundo motivo, alguns textos, como nós lemos de Hebreus 6, Hebreus 10, 2 Pedro capítulo 2, os últimos versículos também ensinam a possibilidade da perda da salvação. Terceiro, porque a Bíblia está cheia de advertências sobre o perigo de apostatar. E por fim, mas não menos importante, o quarto motivo pelo qual eu creio que a salvação possa ser perdida é porque existem textos bíblicos que falam de possíveis pessoas que perderam a sua salvação. Deu para entender? Não sei se esses motivos eles foram suficientes, né, para provar a possibilidade da perda da salvação, mas, ao meu ver, esses textos, esses motivos, eles são suficientes para crer que crentes genuínos, reitero, podem vir a perder a sua salvação. Agora, uma vez que provamos que o ensino bíblico é o ensino que diz que a salvação pode ser perdida, talvez os irmãos perguntem, mas como é que se dá a perda da salvação? Que perde, Rodrigo? Talvez eu já fui convencido, ok. Agora, como que se perde a salvação? Ontem nós estávamos conversando sobre isso, né? Na casa da irmã Sandra, que por sinal fez uma tapioca deliciosa. Se os irmãos não comeram, a irmã vai preparar depois. Brincadeira, viu? Uma delícia mesmo. Mas, voltando aqui, como que se perde a salvação? Uma pergunta interessante, não é? A grande questão, meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Não são pecados pontuais
não são pecados isolados, não são pecados específicos, pontuais, que fará com que indivíduos percam a sua salvação. Isso é geralmente uma Nossa, eu tenho um problema com essa palavra. Uma caricatura que algumas pessoas fazem, né? E aí, você crê na perda da salvação? Creio. Toma cuidado, hein? E aí, você perdeu e ganhou a sua salvação quantas vezes hoje, né? É uma brincadeira que as pessoas fazem. Mas não são pecados pontuais, isolados, específicos, que fará com que nós perdamos a nossa salvação. A salvação, ela não é algo que a gente tem hoje e a gente acordou amanhã e perdeu. Não é assim, né? Não é sei lá, um celular que você está no bolso, com o bolso furado e você perde ele, né? A salvação não se dá dessa forma. A perca da salvação não ocorre desse jeito. Eu diria que é muito difícil alguém perder a salvação, mas não é impossível. É difícil acontecer, porque o Espírito Santo vai chamando, o pastor está pregando e está anunciando. É difícil acontecer, mas não é impossível. A salvação, ela pode ser perdida somente quando ocorre o caso de apostasia. E o que é apostasia? É um abandono deliberado, ou seja, pensado, um abandono deliberado e impenitente, de forma reiterada, da fé outrora abraçada. Eu crio uma aversão, um ranço, um repúdio para as coisas de Deus. Isso não dá do dia para a noite. Isso não dá do dia para a noite. É somente nesse caso que indivíduos podem vir a perder a sua salvação. E no meu entendimento, não sei o que o pastor Tiago pensa sobre isso, a salvação, uma vez perdida, ela não pode ser recuperada. É por isso que eu disse que é muito difícil você perder a salvação, né? Porque imagina, o nome está no livro da vida, perdeu a salvação, Deus vai lá e tira. Aí voltou para a igreja, Deus vai lá e coloca de novo. É a caricatura que as pessoas fazem, né? O Espírito Santo sai e entra, não é bagunçado desse jeito. Então, resumindo, não são pecados pontuais ou isolados que fará com que indivíduos percam a salvação. E não estou fazendo apologia a pecados pontuais específicos, que fique claro. Esses pecados pontuais específicos podem fazer com que você incorra na apostasia se você persistir cometendo-os, tá bom? Mas não são esses pecados que fará com que você vá para o inferno. A salvação, ela só pode ser perdida, apesar de ser muito difícil acontecer, se você cometer apostasia, se você abandonar de forma reiterada e permanecer naquilo até o fim da sua vida, tá? E a apostasia é algo irrevogável, não é algo que você pode retornar, ok? Geralmente você está se perguntando, já vieram perguntar para mim, inclusive, Rodrigo, professor, será que eu já cometi apostasia? Eu tenho tanto medo. Meu irmão, a partir do momento que você pergunta e você tem esse temor, você não perdeu, fica tranquilo. Porque só esse temor que você tem no coração de fazer essa pergunta, esse receio que você tem, já é um indício que de fato você é um crente. Talvez você está passando por uma situação aflitiva, angustiante, passando por uma questão que te machucou muito, mas fique tranquilo, porque você não perdeu a sua salvação, desde que você continue crendo em Cristo, depositando a sua fé nele. Uma outra questão importante, né, é a seguinte: uma vez que a salvação pode ser perdida, e isso só pode acontecer caso eu cometa a apostasia, a pergunta é: eu posso ter certeza da minha salvação? Podemos e devemos ter certeza da nossa salvação. É simples. Fazer um raciocínio dedutivo lógico. Deus salva crentes. Nós cremos em Cristo. Logo, somos salvos. Eu devo ter certeza da minha salvação? Com certeza. Se Deus salva crente e eu creio em Cristo, logo eu sou salvo. Eu creio que nós devemos evitar os extremos. Isto é, de um lado, existem pessoas que vivem uma vida um tanto quanto desleixadas. É um extremo. Já que eu não perco a salvação mesmo, então eu vou viver, como diz um colega meu, à la vontade. Do outro lado tem um extremo. A pessoa vive pisando em ovos, com medo terrível. Não, nós temos que ficar ali na meiuca, se assim podemos dizer, no meio.
Olha, eu não sou nem desleixado, eu me santifico todos os dias, deposito minha fé em Cristo, mas eu também não ando pisando em ovo todo dia, porque se Deus salva crente, eu creio em Cristo, logo eu sou salvo. Eu tenho que não ter medo, eu tenho que ter um temor, tenho que ter uma reverência. E o temor é bíblico, tá? Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, quanto a mim, Paulo diz, eu subjugo o meu corpo e eu reduzo a escravidão, a fim de que eu não venha a ser reprovado. Ali a expressão reprovado, adokimos. Em grego é um prefixo negativo que significa não. Dokimos significa aprovado. Adokimos significa reprovado. Diz respeito ao indivíduo que foi submetido a um teste e não obteve a aprovação. Então nós temos que ter essa certa reverência, esse certo temor. O autor de Hebreus diz isso: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então não é viver desleixado e também não é viver pisando em ovos, é viver ali na medida. Deus salva crentes, eu creio em Cristo, portanto eu sou salvo. Eu não ia comentar isso, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Geralmente os nossos queridos amigos, irmãos em Cristo calvinista, falam, diferentemente do arminianismo, que acredita na perda da salvação, o calvinismo traz uma segurança para a pessoa. Eu pergunto, que segurança que o calvinismo traz para alguém? Gente, no calvinismo, a eleição ela é incondicional. Que segurança que traz para alguém? E se você não for um eleito? Como diz o meu querido pastor, Dr. Carlos Augusto Vailate, faz figuinha. Faz figuinha. Torce, porque se você não for eleito, meu filho, você vai para o quinto dos infernos. É isso que o calvinismo vai dizer para você. Claro que ele não usa essas palavras, tá? Uma linguagem um tanto quanto florida, tá bom? Mas nesse aspecto, o calvinismo não é superior ao arminianismo. Mas não é mesmo. Porque que segurança o calvinismo traz para alguém? Deus decretou de forma incondicional, unilateral, lá antes da fundação do mundo, e não importa o que você faça, você não vai ser salvo. Mesmo se você quiser ser salvo, Deus não te salva, se você não fazer parte dos eleitos. É isso que o calvinismo ensina. Uma terceira observação importante, uma consideração que nós poderíamos fazer é a seguinte: se a salvação ela é pela graça, por que ela precisa ser mantida por obras? Pergunta difícil, né? Pastor, a Bíblia diz em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, eu pergunto a você, se a salvação é pela graça, que é um presente, que é algo imerecido, que graça é favor imerecido, por que ela precisa ser mantida por boas obras? Já me fizeram essa pergunta. A salvação, de fato, ela é pela graça. Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é a causa da salvação. E a fé é o instrumento pelo qual eu me aproprio da salvação. Em outras palavras, a salvação é pela graça. Mas para que eu venha a ser salvo, eu tenho que fazer o quê? Tenho que crer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então a salvação é pela graça. Mas para que eu venha a ser salvo, eu tenho que crer. E para mim continuar salvo, eu tenho que continuamente crer em Cristo. Se a fé é a condição para a salvação, então a descrença é a condição para a apostasia. A mesma porta que abre é a mesma porta que fecha. Não é boas obras. Então, a salvação é pela graça, mas depois ela é mantida por obras. Não. A salvação não é inicialmente pela graça, depois mantida pelas obras. A salvação é exclusivamente pela graça. Mas para que eu venha obtê-la, eu tenho que crer. Para mim continuar salvo, eu tenho que continuar crendo em Cristo como meu Senhor e Salvador. E fé não é obras. Deu para entender? Deu para entender mesmo? Qualquer coisa eu explico de novo. Romanos 4, por exemplo, o apóstolo Paulo ele contrasta fé e obras. Está falando de Abraão, tudo, ele fala de fé e ele fala de obras, mostrando que fé não é obra. Fé é simplesmente estender o braço para receber o dom da graça. E não é mérito, porque se eu consigo crer em Cristo, foi porque Ele me concedeu capacidade de crer nele. Então, resumindo esse ponto,
A salvação é pela graça. Mas para que eu venha obtê-la, eu tenho que crer. E para mim continuar salvo não é as minhas obras. Eu tenho que continuar crendo. E se de fato eu tenho uma fé, o que Tiago vai dizer? Que a fé sem obra é morta. Então eu creio em Cristo, deposito a minha fé nele e essas obras vêm automaticamente. Tá bom? Porque a fé, ela é um processo contínuo e não único. Se não, vejamos o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro 1, 5. Esse texto ele é maravilhoso. Olha que maravilha, está aqui o texto. Ó. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É pela... Deus nos guarda, desde que eu deposite minha fé nele. A salvação é pela graça, mas para que eu venha obtê-la, eu tenho que crer. Para mim continuar guardado, eu tenho que continuamente crer. E se Paulo fala, se a Bíblia fala que eu tenho que tomar cuidado para não apostatar da fé, pressupõe que eu posso fazer o contrário, isto é, apostatar da fé e deixar de crer em Cristo. É tão simples quanto, eu não entendo porque isso não entra na cabeça das pessoas. Na verdade eu entendo porque não entra, né? Mas enfim. Uma outra consideração importante. Rodrigo, como que alguém que foi regenerado, revestido da nova vida, se tornou participante do Espírito Santo, provou a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, como que uma pessoa que sentiu a presença de Deus pode apostatar da fé e depois perder a salvação? Isso não seria inconcebível, uma vez que ele teve uma nova natureza? Meus irmãos, se o indivíduo é salvo, de fato, ele vai gerar frutos, não é mesmo? O que Mateus diz? Que a árvore é conhecida pelos frutos. Agora, o fato do indivíduo estar regenerado, isso não significa necessariamente que ele não possa abandonar deliberadamente e impenitentemente os caminhos de Deus, de tal forma que venha a perder a sua salvação. Se Adão e Eva e os anjos, que eram perfeitos e não tinham uma natureza pecaminosa para incitá-los, e puderam decair por uma única tentação externa, quem dirá os crentes que têm todas as áreas de sua vida afetada pelo pecado? Então, quando um calvinista, um arminiano de 4 pontos, diz, não, foi regenerado, não tem como, ele tem uma nova natureza. Fala para ele, mas e Adão? E os anjos? Que não tinham uma natureza pecaminosa, diferentemente de nós, e decaíram por uma única tentação externa. Se isso aconteceu com Adão e Eva, que tinha aquilo que nós chamamos em teologia de justiça original, de ausência de pecado, de natureza pecaminosa, quem dirá nós, que temos essa natureza? Então, se Adão, ele se encontrava com Deus todos os dias na viração do dia. Satanás e os demônios, que foram ali as primeiras criaturas de Deus, evidentemente Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo, depois ele se torna Satanás. Eles contemplavam diariamente a presença de Deus. Anjos, eles viam a presença de Deus, e eles fizeram mau uso da sua liberdade, foram expulsos do céu. Adão era santo, não tinha uma natureza pecaminosa como nós temos, encontrava com Deus todos os dias, e pôde abandonar Deus por uma única tentação externa. E quem dirá nós, que temos uma natureza pecaminosa, que nos assola? O que Gálatas diz? Que a carne milita contra o espírito. Adão não tinha essa luta, como nós temos. E ele caiu. Por que nós não podemos cair? Não é mesmo? Então essa ideia é complicada. Uma outra, já estamos aqui, talvez quase encerrando. Daqui a pouco o pastor vem puxar meu paletó, que eu não vim hoje com paletó. Um eleito pela presciência de Deus, ele pode perder a salvação? Um eleito pela presciência de Deus. Você lembra que no arminianismo, diferentemente do calvinismo, o arminianismo ele entende que Deus escolhe pessoas porque previu que essas pessoas, ao desenrolar da história,
creria em Cristo como Senhor e Salvador e perseveraria crendo, certo? Esses são os eleitos. Os eleitos pela presciência podem perder a sua salvação? Aqueles a quem Deus previu que creria em Cristo inicialmente e perseveraria crendo até o fim, não vão perder a salvação. Afinal, a presciência de Deus não falha. Eles até poderiam perder. Só que como Deus viu que eles permaneceriam crendo, eles não podem perder a salvação, né? Eles até poderiam, mas porque a presciência de Deus não falha, eles não vão perder. Porque lembra, reiterando, a eleição no arminianismo é por presciência. O que é um eleito? É aquele que Deus olhou, viu que creria em Cristo inicialmente e que morreria um servo fiel. Esse é o eleito. Esses indivíduos não podem perder a salvação. Por quê? Porque Deus previu que eles permaneceriam crendo. Eles até poderiam, mas como a presciência de Deus não falha, evidentemente eles não podem perder a sua salvação. Reitero, eles poderiam, mas porque a presciência de Deus não falha, eles não podem perder. Deu para entender? Não estou dizendo que eu não creia na perda da salvação, senão eu vou dar um tiro no meu pé de tudo aquilo que eu disse. Eu creio que eleitos pela presciência não pode perder, porque Deus, se Deus ele conhece o início, o meio, o fim, e sabe que esse indivíduo vai perseverar, como que ele vai perder a salvação, sendo que Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, não é mesmo? É por isso que às vezes os calvinistas, eles fazem chacota com os arminianos. Porque tem arminianos que falam, eleito pode perder a salvação. Não, não pode, meu filho. Até pode, desde que você conceitue de forma diferente o que é um eleito. Se por eleito, você quer dizer pessoas que Deus previu que creria inicialmente, que permaneceria crendo até o fim de sua vida, não pode perder a salvação. Agora, se você usar eleito como um sinônimo de qualquer pessoa, com qualquer crente, esse indivíduo pode. É interessante, compartilhando aqui uma curiosidade com os irmãos, no arminianismo, e essa perspectiva ela foi esboçada pelo próprio Jacó Armínio, no arminianismo existem duas classes de cristãos. Eu disse duas classes de cristãos, a saber, os crentes e os eleitos. Como é que é essa história? Crente e eleito? Mas não é a mesma coisa? Armínio ele faz uma distinção, que eu creio que ela é importante, ela não é bíblica, mas eu creio que o conceito é extraído dela. Vamos lá. Reiterando, eu quero que isso fique gravado na mente dos irmãos. Para Armínio, existem duas classes de cristãos, o crente e o eleito. Estão comigo? Quem que é o eleito? Aquele que Deus previu que creria inicialmente, que creria medianamente, se assim podemos dizer, e que perseveraria crendo até o fim da sua vida. Esse é o eleito. Deus previu uma fé iniciatória, mediana e final. O cara morre sendo um servo de Deus. Quem que é o crente? É aquele indivíduo que Deus previu, que ele creria de fato em Cristo inicialmente, que talvez teria uma fé mediana, passaria alguns anos dentro do Evangelho, mas que no final, ele apostataria da fé. Esse é o crente. Então o eleito é aquele que Deus previu, fé iniciatória, fé mediana e fé final. O crente para Armínio é aquele que teve fé iniciatória, fé mediana, mas no fim apostatou da fé. Nesse sentido, todo eleito, ele é um crente. Por quê? Porque ele crê em Cristo inicialmente. Mas nem todo crente é um eleito, porque ele não persevera até o fim. Deu para entender? É porque eu não tenho um quadro aqui, senão eu ia tentar desenhar isso para os irmãos, tá? Às vezes isso é um pouco difícil de raciocinar, mas se os irmãos tiverem dúvidas, perguntas e questionamentos, eu estou depois aí à disposição para ajudá-los. Então, resumindo esse ponto, um eleito pela presciência não pode perder a salvação, mas um crente pode, porque o eleito, Deus previu que ele vai perseverar até o fim, né? Então não tem como ele perder a salvação, até poderia, mas se Deus previu que ele ia perseverar, não tem como perder a salvação, tá? Agora, professor Rodrigo, e quanto aos textos que falam acerca da segurança na salvação? Você tem textos na Bíblia que parecem endossar a ideia de uma vez salvo, sempre salvo. Eu já estou quase convencido, professor. Mas tem uns textinhos ali na Bíblia que são citados que me deixam com uma pulga atrás da orelha. A segurança da salvação
ela é bíblica? Sim. As Escrituras, de fato, ensinam a segurança da salvação, mas não a segurança incondicional. Essa é que é a diferença. Eu disse isso hoje, na nossa primeira palestra, quando eu falei sobre Orígenes, e eu vou citar novamente. A segurança da salvação, ela é bíblica, mas não a perseverança incondicional. Deus, por si só, a per se, Ele jamais nos deixará. Deus não vai um dia pegar e falar, eu vou deixar esse indivíduo. Deus, Ele não vai Deus, Ele não nos deixará. Deus por si só, Ele não vai abrir mão da gente. Tá? Deus não faz essas coisas. Deus não abandona indivíduos que estão depositando a sua fé nele. Deus não vai iniciar o rompimento do nosso relacionamento com Ele. Poxa, eu estou na igreja, estou buscando a Deus, estou louvando, e Deus fala, eu não vou muito com a cara desse cara, eu vou romper o meu relacionamento com Ele. Não. Deus, Ele nunca vai nos deixar, e nem vai iniciar o rompimento do nosso relacionamento com Ele. Entretanto, Ele não nos impedirá de deixá-lo, se essa for a nossa escolha. Então, quando os textos falam, ninguém as arrebata da minha mão, nada pode nos separar do amor de Deus, de fato, Deus não vai iniciar o rompimento do nosso relacionamento com Ele, Ele não vai nos abandonar. Os poderes externos não podem nos arrebatar da mão de Deus. Agora, Deus não nos impedirá de deixá-lo, se essa for a nossa escolha. Isso é bíblico? Sim, olha o tanto de texto que eu citei falando a respeito disso, de pessoas que apostataram da fé, de pessoas que caíram da graça, tá? Mas tem alguns textos aqui interessante. Não sei qual deles eu escolho aqui para ler, mas vamos lá. Vamos abrir aqui em João 10, 27 ao 30. Infelizmente eu não tenho tempo de trabalhar todos os textos que os nossos irmãos calvinistas citam a respeito de uma vez salvo, sempre salvo. Eu vou citar alguns, tá? Depois, se os irmãos tiverem alguma dúvida e eu souber responder, eu tento aí ajudá-los. Vamos pegar aqui um texto. João 10, dos versículos 27 a 30. É um texto que geralmente é usado. O texto diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu, o Pai, somos um. Ninguém nos arrebata da mão de Deus. Logo, o crente não perde a salvação. Será mesmo? Olha que interessante. Geralmente, a resposta para determinado texto bíblico difícil, geralmente, não é sempre, mas na maioria das vezes, é questão de contexto. Olha o que diz, por exemplo, o versículo 37 do mesmo capítulo. É os versículos que vêm depois. 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, diz Jesus, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou nele. Percebe, meus irmãos, o seguinte, que de acordo com esse texto, aqueles que não são ovelhas, podem se tornar ovelhas. Diante disso eu pergunto, se aqueles que não são ovelhas podem se tornar ovelhas, por que aqueles que são ovelhas não podem deixar de ser ovelhas? Não é mesmo? Então, Jesus fala, crede nas obras. Jesus está dizendo, se convertam, vocês podem se tornar ovelhas, vocês podem se tornar filho do meu Pai. Então, se um ímpio, se um lobo, para usar aqui a metáfora de João 10, pode se transformar em ovelha, por que uma ovelha não pode se transformar de novo em lobo? É uma leitura natural do texto, tá? Segundo,
Deus, de fato, nos protegerá de todas as forças externas que procuram nos afastar dele. Entretanto, não é dito que o próprio crente não possa abandoná-lo. Então, quando o texto diz, ninguém as arrebata da minha mão, Jesus está dizendo, olha, os falsos profetas, os lobos, né, poderes externos, não vai arrebatar vocês das minhas mãos. Mas o texto não diz que eu, de forma deliberada e impenitente, não possa deixar os caminhos de Deus, como é evidenciado em muitos outros textos bíblicos, tá? Esse texto também ele é interessante e é um dos textos mais mal interpretados por alguns. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A salvação é um dom, é um presente. Logo, é irrevogável, eu não perco a minha salvação. Será mesmo? O texto não está falando de segurança de salvação. O texto está falando e está descrevendo a eleição de Israel. Deus escolheu incondicionalmente Israel para que através de Israel viesse o Messias. Não está falando de segurança na salvação. Está falando do povo de Israel, que Deus escolheu o povo de Israel incondicionalmente. E Deus não tem como desescolhê-los. Tá? Não está falando de segurança dos salvos. Um outro texto. Esse texto eu vejo, às vezes, naquele programa da Hit TV, não Vejam Só, eu já vi vários calvinistas citando esse texto. Vários calvinistas citando esse texto. Eles fazem, nesse texto, infelizmente, uma péssima exegese. Uma péssima. É o texto de 1 Coríntios 5,5. Lembra desse texto? Entrega o corpo a Satanás para a destruição da carne. Para quê? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha. Entrega o corpo a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu já vi pastores dizendo assim, ó. Se o indivíduo for eleito, mesmo, não são todos calvinistas que dizem isso, tá? Que fique claro, tá? Geralmente o calvinista não diz isso, mas eu já ouvi um calvinista dizendo assim, meu irmão, se o indivíduo for eleito para a salvação e se ele creu em Cristo inicialmente, pode ser que ele continue no mundão. Eu falei, mas poxa, tem algum texto que endossa essa ideia? Ele fala, o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 5,5? Entrega o corpo a Satanás, ou seja, expulsa o indivíduo da igreja, né? Deixa ele viver aí com a sua vida arrazoada, se assim por dizer, por Satanás, mas o texto garante que o espírito vai ser salvo no dia do Senhor. Gente, uma leitura do texto em português realmente sugere essa interpretação. Só que a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita na língua grega. E aqui a expressão seja salvo, soter, do verbo sozo, que significa salvar, o que ocorre? Ela está, em um determinado caso, na língua grega, que nós chamamos de subjuntivo. E o subjuntivo, ele transmite a ideia, de acordo com dicionaristas, lexicógrafos, enciclopedistas, transmite a ideia de possibilidade, de probabilidade, de incerteza. Então, quando o texto diz, entrega o corpo a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, Paulo não está afirmando com certeza que esse indivíduo vai ser salvo, porque o verbo está no subjuntivo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, entrega o corpo a Satanás para quê? Talvez, há uma possibilidade, há uma hipótese desse indivíduo ser salvo no dia do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? É o seguinte, pelo contexto. Tem um indivíduo na comunidade de vocês que está tendo relação sexual com a madrasta, ou com a mãe, mas a madrasta, minha leitura do texto é a madrasta, a mulher de seu pai, o texto fala. E vocês estão aplaudindo essa situação, vocês estão aí, a igreja de Corinto, pior do que os pagãos. E eu já determinei que é o seguinte, tire esse indivíduo do meio de vocês, expulsa ele da igreja, né? Tira ele aí da comunhão dos irmãos. Por quê? Se vocês expulsarem ele da igreja, há uma possibilidade, uma probabilidade dele se lembrar dos momentos de comunhão,
dos louvores, dos hinos, dos cânticos, e dá uma possibilidade, uma probabilidade, talvez ele possa. Por quê? Se vocês deixarem ele na igreja de Corinto, vocês estão meio que endossando o pecado dele, ele não vai mudar. Agora, se vocês tirarem ele da igreja, há uma possibilidade dele, de repente, recobrar a consciência, assim como aconteceu, por exemplo, com o filho pródigo. É claro que é outro contexto, tá? Então, 1 Coríntios 5,5 não ensina a imperdibilidade da salvação, como diz muitas pessoas. Mais 2 textinhos, eu separei aqui uns 30, mais 2 textinhos, aqui, esse é interessante, 2 Timóteo 2,13, Segundo Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Uau! Então quer dizer que mesmo eu permanecendo infiel, Deus permanece fiel a mim? Então quer dizer que mesmo se eu apostatar da fé, Deus vai continuar ali mantendo a minha salvação? E geralmente é questão de contexto, né? Lê um versículo que vem antes. É só ler o versículo que vem antes. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Então o que o texto está dizendo? Se eu cometer apostasia, um abandono deliberado e impenitente da fé outrora professada, ele vai me abandonar. Agora, se eu cometer um pecado pontual ou isolado, Deus não vai me deixar de salvar por isso. Você está entendendo a lógica do texto? Não está falando de uma vez salvo, sempre salvo não, meus irmãos. Um outro texto, esse texto é um dos textos também assim, interessantes. 1 João 2,19. Saíram de nós, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Geralmente o calvinista lê esse texto e diz: saiu da igreja porque não eram de nós, porque não era um eleito, porque se fosse um eleito, não tinha saído. Será mesmo? De novo, gente, é só ler os versículos que vêm antes e depois. É só ler. O texto não está falando de todos os indivíduos. O texto está falando de um grupo específico. O texto está falando de anticristos e não de todas as pessoas, né? Então quando o texto fala, saíram de nós, saíram do nosso meio porque não eram do nosso meio, ele não está falando de todas as pessoas que saem da igreja, está falando daquele contexto de um grupo específico que era o anticristo. Eu não posso pegar esse exemplo aqui e aplicá-lo indiscriminadamente a todos os casos. Saíram de nós porque não eram de nós. Quem? No contexto imediato, está falando de anticristos, não de todas as pessoas que abandonam os caminhos de Deus. Reitero, eu não posso pegar esse versículo isolado, esse caso pontual, e aplicá-lo indiscriminadamente a todos os casos e dizer: todos aqueles que saem da igreja perderam ou nunca foram salvos, não vão ser salvos, abandonaram a comunidade porque não são eleitos para salvação, tá? É a mesma coisa que acontece lá em Mateus 7, me veio agora um exemplo na cabeça. Senhor, em teu nome profetizamos, curamos e tal. O calvinista fala, né? Que é o que o texto diz de fato: nunca vos conheci. Está vendo? Essas pessoas fizeram várias coisas, mas Jesus disse que nunca conheceu. Logo, as pessoas não podem perder a salvação, porque Jesus disse que não conhece. Não. De novo, as pessoas escritas em Mateus 7, de fato nunca se converteram. Mas eu não posso pegar o exemplo de Mateus 7 e dizer que isso acontece em todos os casos. É questão de contexto, tá? Da observação do contexto intertextual e intratextual ali da Bíblia, da palavra de Deus. Ok? Por fim, talvez você pergunte: Rodrigo, e quanto ao arminianismo de 4 pontos? Né? Ou seja, o que é o arminianismo de 4 pontos? Eles seguem quase todo o acrônimo arminiano em inglês, facts, mas no último ponto, que é o security in Christ, seguro em Cristo, seguro no Cristo, ele tem uma posição calvinista. É um típico
um batista, mas é um batista da CBB, da Convenção Batista Brasileira, por exemplo. Ele entende que a eleição, o homem ele não tem livre-arbítrio, o homem, Deus escolhe por presciência, Jesus morreu por todos, a graça ela é irresistível, tudo, mas quando chega no último ponto, ele fala, não, uma vez salvo, salvo para sempre. E quanto a esses indivíduos? Né? Quanto a esses teólogos? Eu discordo, tá? Respeito, tenho muitos amigos queridos que são arminianos de 4 pontos, mas eu discordo. Eu vou citar uma frase aqui de Stephen Ashby. Olha o que ele diz a respeito dos arminianos de 4 pontos. Deu para entender? O arminianismo de 4 pontos é o arminiano que crê na imperdibilidade da salvação, numa vez salvo, sempre salvo. Olha o comentário que ele faz. Abre aspas. Como que a salvação, que é pensada ser condicional, sem na única condição a fé, antes da salvação, de repente é entendida como sendo incondicional após a salvação? O que aconteceu com a vontade humana no processo? As pessoas têm livre-arbítrio antes da salvação, mas perdem esse livre-arbítrio depois de serem salvas? E o que dizer da graça? Ela é irresistível antes da salvação, mas depois ela se torna irresistível? Então, você percebe a lógica de Ashby? Ele está dizendo em outras palavras, espera aí, isso é estranho. A salvação inicialmente é resistível, mas depois ela se torna irresistível. A eleição é incondicional, sendo a única condição a fé, depois ela se torna irresistível. Ashby diz, não fecha, fica um pouco manco, tá? Então, eu discordo veementemente da perspectiva do arminianismo de 4 pontos. No meu ver, crentes genuínos podem vir a perder a sua salvação, tá? Então, a nossa fala de hoje, encerrando essa palestra, foi demonstrar 4 motivos pelos quais eu creio que a salvação possa ser perdida e explicar ou dar aqui algumas considerações sobre algumas questões importantes no tocante à segurança eterna dos salvos. Espero que essa palestra tenha sido de alguma forma abençoadora aí para a vida dos irmãos, amém? Que Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus Cristo.